Quando o amor dói de forma persistente, não se trata apenas de um conflito entre duas pessoas, mas sim de um encontro entre duas histórias emocionais. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Vitória, terapeuta integrativa, psicanalista. Então, vamos falar de relacionamento, porque toda relação íntima desperta camadas profundas em nós, vindas da nossa experiência interna, inclusive aquelas que normalmente ficam silenciadas ou silenciosas dentro de nós. Vai se percebendo. O vínculo afetivo tem uma capacidade, ou essa capacidade rara, de tocar regiões sensíveis da nossa alma. Sim, lugares onde guardamos nossas memórias, nossos medos, nossos desejos e necessidades que nem sempre sabemos nomear. O que a gente não sabe nomear é batata que já vive aquilo. Por isso a dor no amor costuma ser mais intensa do que em outros tipos de relação. Ela não fala só do presente, do que está vivendo ali. Ela ecoa de conteúdos nossos mais antigos. Então, grande parte do sofrimento, né, no relacionamento nasce quando, sem perceber, passamos a amar não apenas quem está diante de nós, mas também amamos principalmente a imagem que criamos dessa pessoa, o que ela representa para nós. Essa imagem costuma ser construída como? Ela é construída a partir dos nossos desejos inconscientes, por exemplo, o desejo de ser vista, escolhida, protegida, priorizada, compreendida, sem precisar pedir. Sabe aquele paraíso que você estrala o dedo, a pessoa adivinha o que você quer? Quando o outro real não corresponde a essa versão nossa imaginada, o que vai surgir? A frustração. E essa frustração, ela não é superficial, ela é profunda. Ela atinge algo em nós muito fundo, porque parece tocar uma ferida que já existia antes daquele relacionamento. Então, é uma ferida antiga que, através do relacionamento, ela nos toca. O relacionamento mexe nessa camada. É por isso que certas reações emocionais parecem maiores do que a situação atual justificada. Então, parece que é uma coisinha, mas tem uma explosão ali. Um atraso na resposta de mensagem, por exemplo, né, é o que mais acontece, pode gerar angústia intensa na pessoa. Uma pequena crítica pode soar devastadora. Um silêncio pode ser sentido como abandono, como rejeição. Não é exagero emocional, é ativação de memórias afetivas internas que estavam adormecidas e que vem um relacionamento e as acordam. A experiência presente aciona registros antigos. E o corpo, nosso corpo, reage como se estivesse vivendo tudo novamente. Então você fez de tudo a sua vida para colocar um peso naquelas dores, naqueles sofrimentos. Aí vem o relacionamento e coloca fogo em tudo, né? Não tem como não sentir. Sem consciência disso,
a nossa tendência é acreditar que a solução está no outro, que o outro precisa mudar, melhorar, se adaptar, ceder, corresponder. A pessoa, nós, né, passa então a investir energia tentando moldar o parceiro, a parceira, ao formato que imagina ser necessário para o quê? Se sentir segura, se sentir amada, se sentir querida. Só que essa tentativa costuma gerar desgaste, porque ninguém consegue sustentar o papel de personagem idealizado. Não dá para sustentar isso. Por muito tempo a gente tenta, né, corresponder ao outro. E quanto mais tentamos encaixar o outro nesse nosso molde interno, na nossa fantasia, mais a relação ela perde a espontaneidade e mais a dor aumenta. Por quê? Porque o outro vai ficando um joguete, ele também não vai suportando isso. O processo terapêutico entra justamente nesse ponto como um espaço de investigação interna. Terapia é investigação. Não é um lugar de julgamento, nem de respostas prontinhas, nem de batidinha nas costas, mas sim de descoberta. Nesse processo terapêutico, a pessoa começa a perceber que a intensidade do que ela sente não está ligada apenas ao comportamento do outro. Não. Está ligado, sim, e também ao significado que aquilo desperta dentro dela. Aos poucos, a pessoa começa a aprender a reconhecer as suas próprias necessidades emocionais. Que necessidades emocionais você tem? Começa a perceber seus medos, suas expectativas silenciosas, seus padrões de crenças que se repetem nas relações. Tudo isso é fuga que a gente tem quando a gente não quer olhar para a gente mesmo, não suporta olhar e coloca muita carga no relacionamento, como o relacionamento como salvador. Esse reconhecimento, gente, muda profundamente a forma de amar. Quando alguém passa a entender a si mesma, deixa de exigir inconscientemente que o outro cure suas dores. O outro não é meu salvador, o outro não é o meu paraíso. Em vez de amar a partir da carência, da falta que vai ter, com mais consciência, você começa a amar a partir de quê? De escolhas. Em vez de precisar que o outro preencha vazios, você passa a se responsabilizar pelo próprio mundo interno. Não é fácil sozinho. Isso não torna a pessoa fria ou distante, mas pelo contrário, torna o vínculo mais verdadeiro, mais justo, mais com trocas melhores, porque ele deixa de ser sustentado por ilusões o relacionamento, né? E passa a se apoiar na realidade. Então você começa a ter um relacionamento mais real com o outro, principalmente no relacionamento afetivo íntimo. Existe um momento muito transformador nesse caminho. Quando percebemos que não precisamos mais que o outro seja diferente para nos sentirmos inteiras. Nossa, isso é uma descoberta e tanto.
Nesse ponto, a pessoa se torna livre para decidir, livre para ficar, se quiser, se aquela relação real fizer sentido para ela se sente livre para sair se não fizer sentido, e livre principalmente para amar sem se abandonar, sem colocar toda sua vida na mão do outro e depois não entender por que que não está dando certo. A dor amorosa, então, deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser linguagem, símbolos. Ela comunica algo, ela aponta para dentro. Ela revela onde há partes que precisamos cuidar, partes que precisam de cuidado, partes nossas que precisam de compreensão, de amadurecimento, de discernimento, de acolhimento, de carinho. Quando essas partes são escutadas com honestidade, essa dor tão grande deixa de nos aprisionar e passa a nos orientar. No fundo mesmo, gente, o amor que machuca continuadamente não está pedindo mais esforço para consertar o outro, né? Está pedindo mais consciência para compreender a si. Tá doendo demais? Você precisa olhar para si mesma, para si mesmo. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais, trazendo uma análise das fases internas que uma pessoa atravessa quando começa a se curar emocionalmente, mentalmente, energeticamente, dentro de um relacionamento, as portas estão abertas. Esse é um tema muito interessante, um tema que eu amo, que é relacionamento. Porque só nos relacionando a gente se enxerga. Só através do relacionamento a gente consegue perceber quem a gente é. Então, não se prive de se relacionar, não desista de amar, não desista dos seus parceiros, de suas parceiras, de amigos, de amigas. Continue isso, principalmente dos relacionamentos afetivo íntimo, né? Porque eles são espelhos da nossa alma e às vezes a gente não quer ver o que tem ali no espelho, mas a gente cresce muito ao olhar. Até o próximo vídeo.